Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Fagundes, seja muito bem-vinda ao meu canal para mais um Café com Lê. Hoje a gente vai falar sobre empreender sendo nova, sobre funcionários, sobre como lidar, sobre como eu lido, sobre os meus aprendizados, as dicas que eu tive, vou compartilhar tudo com vocês. E eu vou começar contando um pouquinho sobre a minha empresa, né? Porque algumas pessoas não entendem, tipo, Lê, mas você não só grava vídeos? Que empresa que é? Como assim? E, gente, até quem só grava vídeos, até quem é só, entre muitas aspas, youtuber ou influenciadora ou produtora de conteúdo, enfim, já tem uma empresa. Ela é a própria empresa dela, tá? Até, gente, pra gente receber do YouTube agora, principalmente que as políticas do YouTube mudaram, a gente paga imposto, a gente paga taxa de câmbio porque a gente recebe em dólar, mas a gente gasta, né? A gente tá no Brasil, então a moeda é real. A gente tem que declarar esses ganhos, tipo, da onde é que esse dinheiro tá vindo. A gente tem que, o microempreendedor, né, quem é MEI, tem que pagar ali uma taxa de imposto todo mês. Quem sobe de categoria, né, do MEI tem que pagar ali o imposto referente aos ganhos, uma porcentagem, enfim. Tudo isso já é ter uma empresa, tá? E o certo, mesmo que você só esteja fazendo vídeos e ganhando com essas publicidades e não sei o que, e não sei o que, você já tem que pagar imposto, você já tem que regularizar isso, então, enfim. A Cindy tá aqui. A Cindy tá aqui, gente. E, gente, além de ser produtora de conteúdo aqui para internet, eu sou mentora, sou professora, dou aulas lá dentro do MIP, Método Inicie Seu Propósito, que é meu treinamento principal e intensivo, onde eu ensino as minhas alunas a descobrirem, iniciarem e viverem do propósito de vida delas. Então é todo um trabalho de aulas, de edição, de suporte para essas alunas lá dentro do MIP, de mentoria para essas alunas, de acompanhamento. É um método, né, com começo, meio e fim, com bônus, com eu acompanho ali as alunas durante um ano. Então é algo realmente que exige bastante de mim. Tanto método, quanto as aulas que eu vou liberando ao longo do método, quanto os bônus, quanto o acompanhamento, o suporte realmente para essas alunas, porque eu literalmente pego alunas que não têm ideia do propósito de vida delas, que não se conhecem, como alunas que já têm uma ideia, mas ainda não conseguem praticar esse propósito, ainda não conseguem viver desse propósito, monetizar. Então é literalmente um trabalho de acompanhamento, um trabalho de suporte intenso, sabe? Além disso, ainda tem a edição aqui dos vídeos do YouTube. Por exemplo, eu hoje, com a minha rotina, com o MIP, com as minhas alunas, eu não conseguiria editar os meus vídeos do YouTube assim, mas nem pensar, sabe? Os designs que eu posto lá no meu Instagram, que eu posto sempre, eu nunca conseguiria fazer aquilo. Com a minha rotina hoje de cuidar das minhas alunas, de dar mentoria, da minha participação na empresa do Dan, tipo, seria quase impossível, sabe? Então a gente tem uma equipe, eu tenho, o Dan tem. E o Dan ainda mais, né, porque ele já dá curso há mais tempo, ele tem o Master Libras, ele tem os outros cursos na área de Libras, que é a língua brasileira de sinais, tem milhares de alunos. Então, tem muita coisa por trás, sabe, que a maioria das pessoas não vê e também não repara, mas que estão aqui, que estão existindo. Então, enfim, dei aí uma super introdução para vocês que têm dúvidas sobre o que é minha empresa, como assim, Lê? Mas com o que você trabalha? Eu trabalho com isso daqui, principalmente lá dentro do MIP, que, como eu falei, é o meu treinamento principal. Gente, eu acabei de pensar aqui que eu tenho bastante coisa para falar, viu? Sobre empreendedorismo, sobre empresa, sobre trabalhar com internet e tudo mais. Se vocês tiverem interesse nisso, me deixem saber, curtam esse vídeo, comentem aqui embaixo que vocês têm interesse, que vocês querem mais vídeos sobre isso, porque aí pode até virar um quadro aqui no canal, ou então a cada 15 dias eu fazer um vídeo sobre isso, algo assim, tá? Então já curte esse vídeo e já comenta aqui se você tem interesse para que a gente pense melhor sobre isso. Agora falando sobre como eu me sinto empreendendo jovem, gente, pra mim é a melhor coisa, eu me sinto muito bem. Eu já tive a experiência de trabalhar CLT, né? Eu trabalhei no Boticário, com 14 e 15 anos eu trabalhava lá, pegava ônibus todos os dias, trabalhava com horário bem definido, tudo certinho, foi uma ótima experiência. E desde os 11, 12 anos, gente, eu já trabalho com alguma coisinha, eu já faço meu próprio dinheiro. Já vendi brigadeiro, já fiz e vendi cupcake, chinelo, acessório, já pintei MDF, sabe? Vendi artesanato, meu Deus, já fiz um monte de coisa. Então eu sempre tive essa vontade dentro de mim de ganhar meu dinheirinho, sabe? De ser independente. E isso começou a refletir no meu comportamento já bem jovem. Hoje eu tenho 20 anos, se você está assistindo antes do dia 8 de maio, porque dia 8 de maio eu faço 21. Sou taurina, signo de touro, e eu realmente acho que não teria outra alternativa pra mim, sabe? A não ser empreender, a não ser ter a minha própria empresa.
É algo que eu valorizo muito, a minha independência financeira, a minha independência de tempo, a minha independência geográfica. Também poder trabalhar de casa, poder trabalhar no meu próprio tempo, poder trabalhar com as minhas próprias regras, sabe? Agora, gente, apesar de eu amar empreendedorismo, eu não acredito que empreender seja pra todo mundo. Eu não sou aquela pessoa que fala, sabe? Ah, você precisa empreender, você precisa ter sua própria empresa, sair da CLT, não sei o que. Não, eu não acho isso. Eu acho que realmente empreender é pra quem sabe ou quer aprender, né? Está disposta a aprender a lidar com um monte de problema ao mesmo tempo, com ter que trabalhar muito mais do que trabalharia CLT, com não ter horário, muitas vezes, principalmente no começo, com não tem aquilo, sabe, do ai não, isso eu não faço, ai, isso não é minha função, ai, mas isso... Não, gente, quando você tem a sua própria empresa, você faz de tudo por muito tempo, você não tem horário. Enfim, eu acho que aquela romantização toda, sabe, que tem no empreendedorismo pode levar muita gente a tomar decisões erradas e a se precipitar, porque não é fácil, é uma correria, você lida com um monte de problema, você lida com um monte de coisa que ninguém te preparou, que você nem sabia que você teria que lidar. É toda hora aprendendo uma coisa nova, tendo que praticar, enfim. Como eu falei, é algo que eu amo, mas é algo que eu sei que não é pra todo mundo, sabe? Você tem que querer muito, tem que estar muito disposta. Eu não acredito muito na romantização, não do empreendedorismo, apesar, né, do meu foco principal ser ajudar as minhas alunas a descobrirem e iniciarem o propósito de vida delas. Eu também não concordo com aquela frase de que, ai, trabalhe com o que você ama e você nunca mais precisará trabalhar. Não, trabalhe com o que você realmente ama e você vai trabalhar muito mais do que as outras pessoas, sabe? Porque você vai querer fazer tudo bem feito, você vai querer realizar cada vez mais coisas, você vai trabalhar mais feliz, mais motivada, vai acabar trabalhando mais, vai ter um nível de exigência mais alto com você mesma. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso se vocês quiserem, e se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, sobre esse empreendedorismo, sobre trabalhar com internet, sobre equipe e tudo mais, deixa aqui nos comentários, que aí eu faço um vídeo, tá? Respondendo as dúvidas de vocês. Então, já deixa essa dúvida aqui nos comentários. Eu acredito que a minha principal dica sobre esses assuntos de empreendedorismo, empresa, funcionários e tal, é você saber que nada é pessoal. Quando a gente tá falando de negócios, nada é pessoal. Nada é sobre você, nada é sobre as suas qualidades e defeitos, nada é sobre, ai, é que eu não consegui fazer isso por causa disso, daquilo, nada é sobre as explicações, nada é sobre aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Quando a gente tá falando sobre realmente trabalho, business, dinheiro, colocar dinheiro na mesa, sabe? É pagar imposto. Nunca é sobre você, nunca é sobre eu, nunca é sobre os nossos milhares de motivos para fazer ou não algo. É sempre sobre o que precisa ser feito, é sempre sobre o trabalho. Claro que eu tento colocar amor, eu tento colocar intenção, eu coloco presença em tudo aquilo que eu faço. Claro que as pessoas que eu amo trabalhar, as pessoas que eu amo ter comigo, o Dan, as minhas colaboradoras, eu amo que elas façam tudo com carinho, eu amo que elas façam as coisas com amor, com boa vontade. Mas no fim, gente, a coisa que mais importa são os resultados. É fazer, é ser feito, entende? Então, a partir do momento que eu entendi que nada é pessoal, que nada é sobre mim, que nada é sobre os meus motivos, que quando eu chamo a atenção de alguém na minha empresa, quando eu chamo a atenção de alguém na empresa do Dan, assim como ele também chama na minha empresa, nunca é sobre aquela pessoa, sobre o quanto a gente gosta daquela pessoa ou não, e sim sobre o que aquela pessoa está fazendo. Não é sobre ela, sobre a história de vida dela, sobre a personalidade dela, mas sim sobre onde ela está errando, sobre onde a gente precisa consertar, sobre o que a gente precisa que seja feito em tal prazo, sabe? E entender isso te poupa de muito chororô, assim, de muita se sentir culpada, de muito nervosismo, de muito querer se explicar, de muito, ai, mas não sei o que, ai, mas é porque, ai, mas me desculpa, ai, mas é porque, sabe? O Dan uma vez me falou uma frase que eu não lembro exatamente, mas era mais ou menos assim: eu não quero que me peçam desculpas, eu não quero que fiquem me explicando por que não foi feito, eu quero principalmente que seja resolvido. Claro que quando a pessoa explica o que aconteceu, quando eu explico o que aconteceu, ele escuta, eu escuto, só que o principal é que seja resolvido, é que o erro não seja cometido de novo, é que não aconteça mais, é que, sabe? Porque normalmente quando tem problemas, quando tem pendências, elas precisam ser resolvidas o mais rápido possível. E aí, ficar se explicando, ficar se desculpando, ficar... não é o que vai realmente fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é que você tenha maturidade e seja racional o suficiente para resolver o problema. E depois você pode falar, nossa, olha, isso daqui deu errado por causa disso, ó, aquilo lá não foi feito por causa daquilo. Mas antes de explicações e de chorumela e de não sei o que, você precisa resolver, entende? Então, uma das coisas cruciais, assim, para eu crescer minha empresa e para eu crescer como mulher mesmo foi entender que não, que nada era pessoal, que nada era apenas comigo, que nada, sabe? É só resolver, é só exercitar o lado mais racional do nosso cérebro, é só mandar ver, digamos assim, e as coisas aos poucos vão se ajeitando, porque, gente, no empreendedorismo, na sua empresa,
Nada vai ser perfeito, nada vai ser como você idealizou. O negócio é você literalmente fazer o melhor com aquilo que você tem. É você colocar os pés no chão, sabe? E usar da melhor forma possível as ferramentas que você tem. É entender que nada é pessoal. Entender que quando chamam a sua atenção não é pessoal. Entender que quando você tem que chamar atenção com alguém, não é pessoal. Que muitas vezes você vai ter que ser mais firme. Muitas vezes você vai ter que ser mais direta. Você vai ter que ser mais incisiva. Que muita gente não vai gostar disso. Que muita gente vai odiar isso. Mas que é o jogo. Entende? Como eu falei, é o jogo que muita gente não tá disposta a jogar. Então, ou você aprende a lidar com certas coisas, ou você vai, tipo, morrer tentando, digamos assim, sabe? Você vai morrer na praia, porque não é fácil e exige diversas facetas de você, sabe? Tipo, eu empreendendo, né? A minha visão pessoal, assim, me exige aqui na frente das câmeras, me exige por trás das câmeras, me exige no estratégico, me exige no relacionamento interpessoal com outras pessoas, me exige na liderança, enfim. São várias áreas, assim, que ninguém nem te conta que você vai ter que aprender a lidar, mas você vai ter que aprender a lidar. Eu fui muito abençoada porque eu tenho o Dan, né? O Dan já tem muito mais experiência que eu nisso, então ele me ajuda muito, ele me aconselha muito, ele me dá muitas vezes um rumo, ele muitas vezes me mostra onde eu tô errando, me mostra o que eu tenho que melhorar. Então, meu Deus, assim, sabe? Você ter um mentor, você ter alguém que já passou pelo que você tá passando, que sabe como lidar melhor com aquilo, é, assim, fenomenal. Sério, é algo que facilita demais. Mas, ainda assim, mesmo você tendo vários facilitadores, como mais tempo, mais dinheiro, pessoas mais experientes, podendo já contratar a gente logo do início, não foi o que aconteceu comigo, tá? Mas, tendo tudo isso desde o começo, gente, você facilita muito, sim, só que ainda assim, você ainda vai ter que aprender a escutar a crítica, você ainda vai ter que aprender a ver onde você tá errando. Muitas vezes é doloroso, porque principalmente quando você tá no começo, quando você tá começando, ter que ver que aquilo que você ama fazer, aquilo que você mais quer que dê certo, que você tá falhando, que você tá errando, que você tem que melhorar, que você tem que parar de fazer algumas coisas, que você tem que começar a fazer outras coisas. Às vezes dói, sabe? Às vezes incomoda, mas isso realmente tem que ficar em segundo plano, porque senão as chances de que não dê certo, de que você morra tentando, realmente são muito, muito grandes. Gente, eu não quero te desmotivar não, tá? Não quero parecer que eu tô sendo pessimista aqui. Eu tô sendo bem real, tô sendo bem prática, tô sendo bem direta e tô contando as minhas experiências. Pode ser que com você aconteça diferente e tá tudo bem. Pode ser que você pense diferente e também tá tudo bem. Um erro também que eu cometi muito, muito, muito e me atrasou um pouco do meu processo, é algo bem delicado que é sobre você querer agradar as outras pessoas e dar mais importância pra isso do que isso realmente tem que ter, sabe? Principalmente quando eu cheguei na empresa do Dan, eu assumi algumas funções na empresa, ele já tinha vários funcionários e eu tinha meio que uma necessidade de agradar esses funcionários, sabe? Esses colaboradores. Eu achava que eu tinha que tratar super bem, que eu tinha que ser super legal e que eu tinha que... Assim, não que você não tenha que tratar bem, não que você não tenha que ser super legal, mas você pode só ser você mesma, você não precisa, sabe, querer ser mais do que você já é pra tentar agradar. Isso é meio ridículo, sabe? Foi realmente um erro que eu cometi por falta de experiência e também por acabar tendo que lidar com os colaboradores do homem que eu amo, né? Do homem que eu tô construindo uma vida. E também por querer tanto que a empresa dele continuasse dando certo, continuasse evoluindo, desse cada vez mais certo, faturasse cada vez mais. Talvez eu tenha colocado um pouquinho o meu sentimento mais do que a razão, entende? E eu queria agradar. Quando eu tinha que falar algo um pouquinho mais sério com alguém, eu acabava me sentindo meio... Ai, meu Deus, como é que eu vou falar isso pra essa pessoa sem que ela leve a mal, sabe? Sendo que, no fundo, gente, você não agrada ninguém que não queira ser agradado, você não ajuda ninguém que não queira ser ajudado, você não ajuda a melhorar quem não quer melhorar. Então, foi um erro que eu cometi que me ensinou muito. Hoje eu consigo tirar as partes boas disso, mas que se fosse pra, sabe, se eu voltasse no tempo, digamos assim, ou se fosse pra te aconselhar algo pra você não fazer, não fica se preocupando muito em agradar as pessoas, não fica se preocupando muito em não magoarem, não fazerem, não dizerem, não ser assim ou não ser assado, porque muitas vezes isso vai depender muito mais da outra pessoa do que de você, entende? Já teve gente que eu falei coisas assim super delicadas, super mansa, super, sabe, querida, tomando cuidado e tal, e essa pessoa levou super a mal, como também teve gente que eu falei só o que realmente tinha que falar, olha, tá acontecendo isso daqui, a gente tem que melhorar nisso, a gente tem que parar de fazer aquilo, e a pessoa levou super numa boa, sabe? Então, assim como já teve pessoas que eu quis agradar, que eu quis... Ai, sabe, ter um ambiente de trabalho super querido e confortável pra essa pessoa e eu só
tomei naquele lugar, sabe? A pessoa me tratou mal, eu ficava sempre de cara feia, e tudo que eu falava a pessoa queria rebater. Assim como também teve pessoas que eu só tratei realmente normal, falando o que tinha que falar, e essa pessoa até hoje me trata super bem, e a gente tem uma relação super boa. Então, se fosse assim, algo que eu pudesse falar, qual foi o meu principal erro na minha trajetória profissional, talvez tenha sido isso, sabe? Talvez tenha sido se preocupar um pouco demais com como eu estava tratando, o que eu estava falando e querer agradar. Como eu falei, não é nenhum mal você querer agradar, mas tem mal em você colocar o querer agradar, o querer ser boa acima do que realmente tem que fazer, sabe? Então muitas vezes eu acabava perdendo um tempo precioso, uma energia preciosa tentando me dar bem com outros colaboradores que no final das contas eu não tinha que me dar bem, eu só tinha que fazer o que tinha que ser feito e que essa pessoa fizesse o que tinha que ser feito. A partir do momento que a pessoa parou de fazer o que tem que ser feito e mesmo conversando, mesmo chamando atenção, mesmo auxiliando, mesmo fazendo tudo que tá ao seu alcance, a pessoa não melhora, a pessoa não faz o que tem que fazer, a pessoa não cumpre a função dela, então o lugar dessa pessoa não é na sua empresa, o lugar dessa pessoa não é ali na sua equipe, entende? Então, ter essa visão realmente mais prática, mais racional, mais direta e não me preocupar em tentar agradar ou em tentar fazer com que a pessoa não se sinta mal, sendo que a pessoa tá errando, sendo que a pessoa não tá cumprindo o que ela tem que fazer. Realmente entender isso e melhorar nisso fez eu deslanchar muito mais, sabe? E fez também a minha vida como empreendedora, como mulher, né, de um homem que empreende, que tem a empresa dele, que eu participo da empresa dele, ele participa da minha. Realmente entender isso facilitou muita coisa pra mim, sabe? Deixou a minha vida realmente mais leve. Eu parei de ter preocupações que não vão me levar a lugar nenhum. Porque existe uma grande diferença, né? Você sempre vai ter preocupações na sua vida como CLT, na sua vida como empresária, na sua vida trabalhando pra si mesmo, na sua vida trabalhando pros outros. Tudo, você sempre vai ter preocupações, mas às vezes tem que parar e analisar se as preocupações que você tá tendo estão te trazendo algo, estão te dando algum retorno, estão te dando algum resultado, porque às vezes não estão, entende? E aquelas preocupações que não estão te trazendo nada de bom, elas devem parar de ser uma preocupação. É aquilo, um problema que não tem solução, solucionado está. Então essa foi a minha principal dica, te contei meu principal erro, como que eu faria se eu estivesse começando agora, do que é a minha empresa. Eu espero muito, muito, muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, de deixar seu comentário. Seu comentário, sua curtida é muito importante para eu entender se vocês gostam, para eu entender se vocês querem mais conteúdos desse tipo aqui no canal. Então é isso, deixa seu comentário, deixa sua curtida, se inscreve no canal e também me deixa saber se você quer mais vídeos sobre esse assunto aqui. Eu posso tentar trazer o Dan pra cá pra gente falar um pouquinho disso, pra ele contar a experiência dele, as principais dicas dele. Acho que vai ser muito proveitoso, mas eu preciso saber de vocês. Então, comentem bastante pra eu conseguir trazer o Dan pra cá, tá bom? Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!